pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, prosseguindo o assunto de sintaxe, nós vamos começar a estudar os chamados termos integrantes da oração, que são os termos que completam o sentido e a informação do verbo de uma oração. Recordando outras videoaulas, nós queremos lembrar que a oração é a frase formada por um único verbo ou locução verbal. Então vamos entender. O primeiro termo integrante da oração que nós vamos estudar é o chamado objeto direto, que é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Vejam essa oração. João estudou matemática. Lembramos que o sujeito é o termo de que a oração fala, enquanto que o predicado é o que a oração fala sobre o sujeito. Agora vamos pensar no verbo da oração, estudar. Quem estuda, estuda alguma coisa. Então o verbo estudar é transitivo direto, já que ele exige um complemento que, por sua vez, não exige preposição. O que o João estuda? Matemática, que é, por assim dizer, objeto direto. Agora vamos apresentar outros exemplos de objeto direto. Adão e Eva comeram a maçã. Quem come, come alguma coisa, o que quer dizer que o verbo comer é transitivo direto. O que Adão e Eva comeram? A maçã. O namorado trouxe o buquê. Quem traz, traz alguma coisa. Logo, o verbo trazer é transitivo direto. O que o namorado trouxe? O buquê. Agora vamos estudar o objeto indireto, que é o complemento dos verbos transitivos indiretos. O funcionário obedeceu ao patrão. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, o verbo obedecer é transitivo indireto, já que pede a preposição a, que nessa frase está presente no termo ao, que é a contração da preposição a com o artigo definido o. A quem o funcionário obedece? Ao patrão. Esse termo ao patrão é, por assim dizer, objeto indireto. O mesmo vai acontecer em frases do tipo João precisa de apoio. E numa frase do tipo eu gosto dos meus amigos. O termo dos é a contração da preposição de com o artigo definido os. Então o termo dos meus amigos é, por assim dizer, objeto indireto. Outro termo integrante da oração é o chamado objeto direto preposicionado, que ocorre quando o verbo da oração é transitivo direto, mas uma preposição é utilizada como uma possibilidade. Vejam essa frase que nós vimos agora há pouco. Adão e Eva comeram a maçã. Quem come, come alguma coisa. Logo, o verbo comer é transitivo direto. O que Adão e Eva comeram? A maçã, que é, por assim dizer, objeto direto. Só que se a frase fosse Adão e Eva comeram da maçã, nós estaríamos usando a preposição de, que está presente no termo da, para dar uma ideia de partição. Então o termo sublinhado é objeto direto preposicionado. O mesmo acontece em frases do tipo amar a Deus sobre todas as coisas. Matou a Abel Caim. Devido ao calor, comprei até ventilador. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Quem mata, mata alguém. Quem compra, compra alguma coisa. Então são verbos transitivos diretos. Não exigem preposição. Os termos sublinhados são objetos diretos preposicionados. Outro termo integrante da oração é o predicativo. Deus é brasileiro. Como vimos em outra videoaula, o termo brasileiro é uma característica do sujeito presente no predicado, sendo por isso chamado de predicativo do sujeito. O mesmo vai acontecer em frases do tipo os alunos chegaram entusiasmados. Entretanto, o que muitas vezes acontece nos predicados verbo-nominais,
como na oração você deixa a porta da geladeira aberta, é que o termo aberta se refere ao objeto direto, no caso, a porta da geladeira. Por ser um termo que se refere ao objeto direto, mas que está atrelado ao verbo da oração, nós dizemos que o termo aberta é predicativo do objeto direto. Afinal de contas, de acordo com essa oração, a porta da geladeira não está sempre aberta, e sim é como o sujeito você deixa a geladeira. Outro termo integrante da oração é o complemento nominal, que é o termo que completa o sentido de um nome com auxílio de uma preposição. Vejam essa frase: o paciente tem necessidade de cuidado. Vamos experimentar suprimir o termo sublinhado. A frase, pelo menos isoladamente, ficou sem sentido, ou com sentido incompleto. Todo mundo concorda? Afinal de contas, o termo necessidade é sempre necessidade de alguma coisa. Se em algum momento do texto o termo cuidado tiver sido mencionado, é outra história, mas a frase sozinha fica sem sentido. O termo de cuidado é então chamado de complemento nominal, já que é um termo que completa um nome. Bem, nessa aula nós estudamos 5 dos termos integrantes de uma oração. Ainda está faltando um, no caso chamado agente da passiva, que nós vamos estudar na videoaula da próxima sexta-feira, por se tratar de um assunto mais complexo. Agora entendam uma coisa: esses termos que nós estamos estudando nas aulas de sintaxe são chamados de funções sintáticas. Sujeito, objeto direto e indireto, predicado, predicativo, complemento nominal, etc, etc, são termos que se referem à função que a palavra tem dentro de uma frase. Convém não confundir função sintática com classe gramatical. A função sintática se refere à função que a palavra tem dentro da frase, enquanto que a classe gramatical se refere ao tipo de significado que a palavra pode ter. São funções sintáticas: o sujeito, o predicado, o predicativo, etc. São classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, verbo, preposição, etc. Convém lembrar que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem e devem escrever ou através do nosso e-mail ou através da nossa fanpage do Facebook. Ou ainda pode postar a dúvida nos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.